Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um live, a mais um direto promovido pela DECO. Hoje, só com mulheres. Olá, boa noite. Bem-vindas também para discutirmos a questão da prevenção de resíduos. Esta noite vamos conversar com a Catarina Mata, ela que é blogger. Olá, Catarina, e uma das fundadoras do Mind the Trash, que é não só um blog, mas também uma loja de vendas online portuguesa de produtos que são alternativos, que se apresentam como alternativos aos produtos que habitualmente nos habituamos, que são de plástico e não naturais, e que existem no mercado e que se calhar deveriam deixar de existir. Quem também está connosco é a Andréa Almeida, jurista da DECO. Olá, Andréa, muito boa noite. Faz parte do Gabinete de Apoio ao Consumidor e é também uma das responsáveis pela iniciativa Plástico Mais, que vai ter a oportunidade então de perceber aqui neste direto mais tarde também de que é que se trata, para quem ainda não saiba. Ora, este direto é importante, este debate é importante porque estamos na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. É uma semana que decorre todos os anos nesta semana de novembro. Estamos precisamente a meio da semana, ela que vai desde o dia 21 de novembro até o dia 29, com um objetivo muito claro, que é de sensibilizar a população para a problemática dos resíduos. Eu já disse resíduos 4 ou 5 vezes e à partida pensa, está a falar do lixo, não é? Em particular também gostaríamos de alertar e de conversar, de falar para a prevenção destes mesmos resíduos. Temos que os diminuir, temos que, enfim, produzir menos resíduos e há um sem fim de iniciativas que nos ajudam a fazê-lo, a compreender melhor a questão. É um problema, sim, e a ficar um bocadinho mais informados. Eu penso também é isso, estamos cá hoje, é para isso também. Posso-lhe dizer que há outro tipo de iniciativas, como workshops e também atividades e animações promovidas também pela DECO para nos consciencializarmos, mas hoje estamos aqui para perceber então a dimensão deste problema. Eu acho que a melhor pergunta poderá mesmo partir do que é que são resíduos. E eu, que já falei tanto, poderia explicar, mas convido-vos a ambas, se quiserem, a falar um bocadinho sobre isto. O que é que são resíduos? O que é considerado resíduo, Andréia? Boa noite. Resíduos basicamente são tudo o que nós podemos pensar para o qual já não temos utilidade, ou seja, tudo o que nós na nossa vida, a uma altura em que já não tem qualquer serventia, não temos utilidade, não tem justificação de uso e, portanto, acaba no lixo. E, portanto, só por aí conseguimos perceber que resíduos pode ser tudo e qualquer coisa e com isso conseguimos perceber que há um grande problema quando temos muitos resíduos para gerir e depois a preocupação de como é que vamos resolver, qual é o impacto ambiental que isso tem e se há alternativas e maneiras de não termos tantos resíduos. Até porque, Catarina, isto aqui é um grande ciclo que anda aqui, não é? Não basta produzirmos menos, temos que adquirir menos, não é? Para produzir menos, mas se calhar também tem que haver menos oferta, por assim dizer, desses mesmos resíduos. E pelo que eu vejo, pelo seu trabalho também, já é assim mais profissional nessa área, não é? Já tem soluções alternativas à forma de embalamento, por exemplo. Sim, sim. Bem, antes de mais, boa noite e obrigada a todas. Sim, efetivamente nós temos que consumir menos e temos que consumir de uma forma muito mais consciente. Infelizmente no mercado existem inúmeros produtos que, a meu ver, não deveriam existir, não deveriam estar disponíveis à larga escala como estão, porque, tal também como a Andréia estava a dizer, realmente nós temos demasiados resíduos e muitos deles não têm destino final. Portanto, nós normalmente colocamos no lixo diferenciado, mas acaba por ir por aterro, portanto não há mesmo a possibilidade deles poderem ter uma nova vida, evitando assim o consumo de novos recursos do nosso planeta. Qual é, se calhar para si, André, qual é a vida do lixo, por assim dizer, ou a morte do lixo? Para onde é que ele pode ir? Ele pode ir para um aterro, não é? Pode ser em parte reciclado. Sim. Certo? Ou seja, quando temos produtos que podem ser reciclados, vão para um sistema, ou seja, normalmente o que acontece é vão para uma central de triagem, esses resíduos que são divididos, consoante plástico, metal, papel, vidro, e portanto eles são separados e depois são enviados para centros de recolha, de reciclagem, perdão, onde depois são devidamente tratados para depois a nova vida que a Catarina falava. Tudo o que não cabe aí vai para o lixo indiferenciado, que vai para aterro ou para incineração. Portanto, fica cá. Ele fica Sim. aqui, fica no planeta Terra e é exatamente isso que nós queremos também diminuir. Tudo, não é? Mas este em particular tem que
temos que o fazer desaparecer. A boa notícia é que eu não me meto nunca, enfim, eu não me meto em projetos apenas com más notícias, não. Gostamos de informar e a informação não é a mais positiva de todos. Nós produzimos muito lixo, muitos resíduos, por assim dizer. Não vamos falar de lixo, é diferente. É mais resíduos mesmo. Mas há soluções sustentáveis, enfim, para evitar, para prevenir, um problema maior no futuro. Nós sabemos que também que as alterações climáticas acabam por colocar grandes questões aos cidadãos e à sociedade de uma forma geral e desculpem-me eu estar de facto agarrada, não é agarrada, é estar de facto a ler, só que é uma matéria importante e está de facto aqui tão bem colocada e é tão credível que eu até tenho medo de me desviar um bocadinho daquilo que é necessário realmente incluir neste tema. Portanto, temos que mudar a nossa lógica de agir e temos que repensar para podermos reduzir. Catarina, os produtos sustentáveis, isto agora passando à prática, nós sabemos, pelo menos é essa também a minha experiência, que me sinto minimamente consciente e alerta e informada minimamente, até porque vou aprender muito hoje, mas eu tenho essa consciência, são mais caros que os tradicionais. E eu até percebo porquê. Não é? Uns são feitos em massas, em fábricas, em caves, por crianças e com pessoas que são exploradas, e outros são justos, não é? São feitos de uma forma justa e são remunerados ao produtor, etc., de forma justa. Isto é uma realidade, então? Sim, é sem dúvida uma realidade e temos inúmeros clientes que nos falam disso inúmeras vezes, mas aqui realmente temos que pensar que produtos mais sustentáveis, ponto número 1, são muito mais duráveis. E eu aqui até gostava de vos dar um exemplo prático meu em casa, que é, por exemplo, não é esta a minha, mas é, por exemplo, uma esponja para lavar a louça. A minha já tem 3 anos, portanto, o custo dela é de 9,95€, mas se formos a dividir por estes 3 anos, custa-me 11 cêntimos por mês até agora. Uau. Mas ela ainda me vai durar, se calhar, mais uns 3 anos. Isto é tricotado em Portugal por uma mãe em casa. É algodão reciclado português, também o fornecedor do algodão é português. E aqui, quando consideramos depois, por exemplo, as esponjas descartáveis, por exemplo, um pack de 3 que é 1,80€, obviamente, se considerarmos esta que é 9,95€ e depois temos as descartáveis que é 1,80€, se calhar a nossa tendência seria ir para a de 1,80€. Mas se dividirmos pelas 3 esponjinhas, temos 60 cêntimos. E as esponjas descartáveis é para durarem muito pouco tempo. Portanto, nós estamos constantemente a consumir. Ou seja, a nossa ideia aqui é adquirirmos produtos que, ok, são mais caros, mas é um investimento e é assim que temos que olhar para eles, porque eles duram muito mais tempo. E depois, obviamente, também ajudamos pessoas maravilhosas que estão em casa, outros projetos, e esta esponja, quando estiver velhinha, eu posso arranjá-la, posso compostá-la, que não me faz, não faz mal nenhum. Sim, sim, exatamente. Foi um belo exemplo e nós pensamos, está bem, mas isto também só me faz poupar para aí 1€, ou 2€, ou se calhar 10€ por ano e tal. Podem até achar que não é grande a diferença, mas só o facto de não estarem a adquirir um material que, presumo eu, o que é que se faz a uma esponja? Ela pode derreter-se, presumo, mas está gordurosa. Mas a esponja descartável? Sim. A descartável é no lixo diferenciado. Tem triclosan, muitas delas, que é também uma substância que é antibacteriana, que é péssimo para a água. Portanto, esta é incinerada, lá está. É isso? Vai ser, depende, na zona de Lisboa pode ser incinerado, noutras zonas poderá não ser. E depois temos aqui a questão da incineração com valorização energética ou não, mas isso também depois é outro mundo. Portanto, não se trata aqui apenas só de deixar de consumir um produto que realmente não ajuda em nada o ambiente, trata-se de consumir algo que é orgânico, que é durável, e que ainda para mais está a ajudar uma pessoa, uma família, o que seja. Portanto, a sustentabilidade é todo um ciclo, é um modo de estar na vida, não é? Sim, e aqui também acho que é muito importante falar que as pessoas envolvidas no processo são pagas justamente, são pagas de uma forma justa, que o que acontece, e lá está, como a Leonor disse no início muito bem, nós sabemos que muitas vezes na grande indústria temos fábricas que são no Bangladesh, na Índia, que há uma grande exploração infantil e daí conseguirmos preços muito, muito em conta, não é? Mas já começa a haver um despertar para essa consciência, já estamos felizmente, sim. Já estamos um bocadinho mais, enfim, responsáveis, penso eu. Falou-me dessa esponja, que tipo de mudanças, outras mudanças podemos adotar? Pode passar por trocar objetos e nos adaptarmos a eles, porque nem sempre é fácil. Estou-me a lembrar, por exemplo, do shampoo.
Porque fala-se muito agora no shampoo em barra, que é um shampoo, é uma espécie de um sabão, não é? É um sabonete, sim, é como se fosse um sabonete, mais ou menos. E quer dizer, por mais que a ideia orgânica por trás me cative, eu não sei se a ideia em si de começar a usar a barra não é tão apelativa, mas lá está, temos que primeiro perceber o que é que está por trás e faz todo o sentido. E é só se calhar um pequeno desconforto, não é um desconforto, é uma adaptação, não é? Sim, é um hábito, é uma mudança de um hábito. Eu aqui até também dou exemplos práticos meus. Um gesto tão simples que podemos fazer em casa é, por exemplo, mudar os guardanapos de papel para guardanapos de pano. E aqui o problema não é só, por exemplo, com a embalagem de plástico que vem a embrulhar os guardanapos, é também o próprio desperdício do papel que nós temos. Porque até muitas vezes me fazem a pergunta: Catarina, achas que o papel então é a alternativa ao descartável, ao plástico descartável? Não. Nós aqui realmente, e como estávamos a falar de início, o importante é consumirmos muito menos através de materiais reutilizáveis, ou seja, neste caso trocar para guardanapos de pano, que a maior parte das pessoas tem no baú em casa dos avós, o que seja um familiar normalmente tem. Nisso. É verdade. Na louça descartável, por exemplo, das festas de anos, ficamos todas orgulhosas porque não, comprei de papel, comprei tudo de papel. Mas não, o ideal era ter, se calhar, umas de plástico rijo para usar todos os anos, para usar nos piqueniques, não é? Exatamente, sim. Não tinha lembrado disso. Vou comprar, vou tratar disso. São de facto pequenas. É que fazem a diferença. Andreia, tem algum hábito que tenha mudado recentemente, de forma. Um pequeno exemplo, mas isto também naquela lógica de que o consumidor também tem que, ou seja, para além de que eu estava a dizer, ou seja, pensar sempre que é um investimento, ou seja, quando compra algo que é mais sustentável, perceber quão sustentável é, o que é que isso significa na prática, e pensar que é um investimento, e portanto que até é uma efetiva poupança. Isto, associado agora ao meu exemplo, que é também facilitar a vida aos consumidores, que é, até há pouco tempo nós não víamos escovas de dentes nos supermercados, nas superfícies normais, sem serem plástico. Claro. E hoje em dia já vemos em outros materiais, madeira, bambu, mais facilmente acessíveis ao consumidor. Isto foi uma mudança que eu fiz, por exemplo, recentemente. Mas porque foi facilitado ao consumidor, Certo. que é muitas vezes aquilo que nós não vemos na prática. E, portanto, também é esse papel para a consciência dos consumidores perceberem que, e para a indústria e para os distribuidores perceberem que os consumidores querem, também tem que estar mais acessível e que eles aderem. Há uma coisa que a Andreia defende e que também eu estive a ler ontem e realmente fiquei, que bom, é verdade mesmo. Porque ao pensarmos nesta temática, nós pensamos um bocadinho se é o que põe à venda, é o que nós temos para comprar, não é? E a Andreia disse muito bem, porque lá está, eu ontem pensei, isto é um problema das grandes empresas. Isto é um problema até dos políticos, não é? Que legislam e que possibilitam que estas embalagens, que estes resíduos sejam vendidos. E depois cheguei ao último parágrafo, que dizia, não, os consumidores podem agir como? Não é? Manifestações, se calhar, ou sim, mas é não comprando, não adquirindo, não é? É fazendo também essa adaptação, porque, e se calhar é fazer, enfim, em vez de ir ao supermercado habitual, vai a uma loja a granel que vai ver onde é que fica, tem que ir ao Google, tem que fazer uma pesquisa, tem que sair do seu bairro, se calhar, mas é por aí, não é? E não só, é também pensar que muitas vezes o consumidor quer escolher e não tem como escolher, porque, e esta é a tónica também que às vezes, ou seja, a lógica é sempre muito que é transmitida, é que os consumidores é que escolhem e, portanto, as soluções que existem são aquilo que os consumidores querem. E não é bem assim quando nós vemos que um consumidor até queria comprar cenouras sem serem embaladas e, portanto, não levar a embalagem de plástico para casa, mas só tem à venda, naquele supermercado onde faz as compras normalmente, mais perto da sua casa, só tem embalado em plástico e, portanto, se quer comprar cenouras, só são embaladas. E, portanto, é um bocadinho dar a escolha ao consumidor se ele quiser levar aquele resíduo, que no fundo é um resíduo, aquilo é um transporte daquela embalagem de plástico, é um transporte do supermercado até casa, depois vai para o lixo. E, portanto, repensar um bocadinho, pensar que os consumidores têm escolha de, se não quiserem, não levar. E, portanto, esta na lógica de reduzir e, portanto, deixarmos de ter este tipo de resíduos. Outra é também incentivar. Isso são coisas que já estão a ser pensadas a nível nacional, a nível europeu, de uma lógica de reutilizar e, portanto, tudo o que seja incentivar os consumidores a reutilizar embalamento, a reutilizar tudo o que seja... Os consumidores?
os Já consumidores. estou a perceber. Sim, sim. Ou seja, e Por vamos, exemplo, uma caixa de ovos, podemos utilizar para outra coisa. por exemplo, incentivar os consumidores nas suas compras a levarem os seus próprios sacos para comprarem a granel. Certo. Ou para embalarem, ou levarem recipientes para levarem os produtos do pão ou a charcutaria. São tudo coisas que têm que começar a ser, estão a ser pensadas, mas têm que começar a ser analisadas com rigor e ver em que medida é que podem ser implementadas, e podem, efetivamente, ser implementadas para potenciar esta lógica de não levar para casa uma quantidade de embalamento e resíduos que não são necessários e reutilizá-los. Bem visto, realmente. Há soluções. Este é um live muito, muito positivo, em que queremos também deixar quem está lá em casa inspirado. Há mais questões. Uma outra grande preocupação quando falamos destas temáticas é o greenwashing. Sabe o que é o greenwashing? Hoje vamos falar sobre o greenwashing, que é... Eu aprendi o que significa a palavra. Na verdade, eu já conhecia o conceito e presumo que, se calhar, para alguns de vós vai acontecer o mesmo. Afinal, eu já sabia o que era, mas não sabia que se chamava assim. Catarina, quer falar um bocadinho sobre isto? Esta é uma preocupação... Sim, e nós infelizmente vemos muitos casos de greenwashing a acontecer. E basicamente o greenwashing é técnicas que as empresas utilizam de marketing para dizer que são sustentáveis ou mais sustentáveis, quando não é bem assim. Portanto, é muito importante estarmos atentos e conseguirmos identificar todas estas estratégias que são postas em prática para nos enganar, basicamente é isso. Nós, antes de estarmos aqui hoje, esta noite, à conversa, conversávamos as três em off e até nos começámos a rir de falar das embalagens todas que dizem eco, tudo é eco, é os detergentes que são eco e tudo mais, mas aquele selo em muitas das embalagens foi posto pela própria empresa, não é um selo de verificação, não é um selo como? Oficial, tá? Oficial. Ou seja, que podemos ter por trás uma credibilidade de critérios que levaram à atribuição daquele selo, daquela certificação. Porque, em bom rigor, nós temos, o selo que nós temos é o europeu Ecolabel, que é aquele que verdadeiramente, se podemos chamar um selo ecológico, é aquele que tem critérios por trás, ainda assim que é uma série de variáveis nesse rótulo, mas tem critérios exigentes para a atribuição de produtos ou serviços daquela marca distintiva com preocupações e critérios de rigor ambiental. Muito do que se vê por aí são rótulos que são criados pelas empresas, marketing, Claro. que no fundo não têm por trás este sustento e, portanto, os consumidores muitas vezes são levados a acreditar que estão a fazer uma escolha mais sustentável, amiga do ambiente, quando verdadeiramente se calhar não é assim ou não é bem assim. Claro que as empresas têm toda a legitimidade para, quando apostam, e apostam muitas, em criar menos impacto, é legítimo às empresas demonstrarem-no e mostrar aos consumidores que têm essa preocupação. Agora, tem que se compatibilizar entre isso, entre a legitimidade das empresas e de o demonstrarem, que têm essas preocupações, Claro. com outro tipo de mensagens que não são bem assim. Que são marketing, no fundo, não é, Sim, Catarina? exatamente, é. São marketing. Aliás, há muitos casos, Sim. conhecem-se vários casos, não é? Temos vários exemplos, por exemplo, de empresas que alteram o seu logotipo para verde, para parecer mais Eu estou chocada, ecológico. desculpem, porque eu estou... É verdade. Temos embalagens que se modificam para pôr elementos mais naturais quando nada mudou na fórmula. Certo. Portanto, temos produtos de cosmética que a pessoa, quando olha para a embalagem, parece que é algo muito natural, Porque está mas embregado em não papel é. reciclado, ou porque a própria coisa é de madeira, por exemplo, em vez de ser de plástico. Ou... Diz linha green. Por exemplo. meu Temos Deus. também um exemplo muito interessante. Isto foi uma empresa nos Estados Unidos que era um detergente, adicionaram mais água, então chamaram-lhe de Eco, era a versão Eco, só porque simplesmente adicionaram água, portanto tinha menos tensioativos, ou seja, tinha menos detergência, porque foi adicionada água. Portanto, é completamente enganador, não é? Claro, Pronto, claro, então também temos a indústria do fast fashion, por exemplo. Claro, essa sentimos bastante. E aqui, por exemplo, campanhas em que afirmam que estão a ser mais sustentáveis porque estão a avançar com campanhas de recolha da roupa usada deles para pôr para reciclar. Mas quando ainda, se formos analisar ainda o processo de fabrico das peças, é tudo em péssimas condições e de nada plantar árvores. sustentável. Por exemplo, também, por exemplo, aqui de petrolíferas Eu até estou-me a rir tenho... porque, ironicamente, da ironia, não é? Porque... É muito irónico. Muita atenção, que isto é marketing, abram os olhos para o marketing. Sim, das petrolíferas temos um exemplo também muito interessante, que era uma petrolífera também nos Estados Unidos, a afirmar que estava a tomar medidas para se tornarem mais sustentáveis, etc.
obviamente uma petrolífera é difícil ser sustentável, não é? Portanto, estamos sempre aqui a extrair petróleo, pronto. Mas então era melhorarem os motores de extração de óleo, que aí então emitem menos dióxido de carbono. Claro, Pronto. claro. Mas quer dizer, O compromisso não é honesto. Estamos aqui não um é? bocadinho- Não é honesto, não é um compromisso honesto. é melhor que nada, mas É perigoso dizer isto que eu disse, se calhar. Não quero perguntar a nenhuma empresa. não, mas é um tema complicado. É complicado porque nós muitas vezes vemos marcas, ainda esta semana houve uma polémica com uma delas, é uma marca que apela, e aqui vai mais um bocadinho para a solidariedade, mas eu acho que se aplica também da mesma forma à sustentabilidade, que apela à solidariedade dos consumidores, para que adquiram, ou partilhem, ou façam... Acho que era publicitar o post, era fazer uma reprodução extensa daquele post, que é como quem diz, do produto, e por cada republicação, não sei quanto era doado, não sei para quem. Desculpem falar assim, mas é mesmo para não estar também a identificar. E isto só por si já é a própria empresa a desresponsabilizar-se de qualquer tipo de doação e a impô-la nos ombros dos possíveis consumidores. Oh, Andréia, pergunto-lhe assim, os consumidores eles já sabem, já estão atentos, já têm noção do que é este greenwashing? Greenwashing, perdão, não é watching, é washing. Cada vez mais, ou seja, o que nós vemos é que dentro do que os consumidores reclamam em termos de publicidade enganosa, portanto, de vários tipos, há também reclamações de alegações ambientais que os consumidores duvidam que assim seja e que até têm evidências e que nos mostram que não será bem assim. Sim. E, portanto, cada vez mais temos essa consciência. Nota-se que isto também é uma tendência que é crescente, ou seja, os consumidores cada vez estão mais alerta. Nós também notamos isso muito na campanha do Plástica Mais, que foi lançada o ano passado, ou seja, que vimos a consciência dos consumidores, mas muitas vezes não sabem bem como é que vão de fazer, ou se conseguem, se a reclamação que eles têm, ou se o problema que eles verificam nas suas compras, se tem alguma forma de alterar ou o que é que se pode fazer. O Quais Plástica foram os Mais resultados dessa campanha? Quais são... foram muito positivos, ou seja, o que nós vimos foi, tivemos uma campanha que ainda se mantém ativa, que basicamente era os consumidores enviarem-nos fotografias, imagens das suas compras, do que consideravam um embalamento excessivo, injustificado, e enviavam-nos para nós. O que nós fazíamos era contactávamos, enviávamos essas fotografias para os produtores, para os distribuidores, e pedíamos para eles nos explicarem a razão daquele embalamento, a razão daquele plástico a mais, era muito focado no plástico a mais, e que nos apresentassem alternativas, as medidas que estavam a pensar, ou seja, tudo numa lógica de redução daquele embalamento. E foi muito interessante porque ao todo tivemos mais de 5.500 cidadãos envolvidos. Tivemos muitas denúncias, muitas reuniões com empresas, acompanhar também o que é que são as medidas de sustentabilidade das empresas e, portanto, esse trabalho ainda está a ser feito, para além do que as iniciativas legislativas que existem em vigor e que nós também acompanhamos. E, portanto, tudo isso foi muito interessante perceber que os consumidores estão muito atentos, precisam muitas vezes deste canal, desta ponte entre que são as suas compras as suas e dúvidas as também. empresas. E, portanto, conseguirem chegar aí. trabalho é maravilhoso. Muda o mundo. É muito giro. Não é espetacular? Tenho que dizer que é Ponha muito os bom. olhos, ponha os olhos nisto, muito mudar o mundo com gratificante. estes pequenos gestos, estas pequenas atitudes. Que maravilha. E que maravilha também ver pelo menos 5.000 pessoas, já acho considerável. Porque a lógica não é que é muito que se vê agora, a da denúncia, a de apontar o dedo, vergonha. É um bocadinho também às vezes instruir. Exato. Não é? Há desconhecimento. Lá está, eu achava que os pratos de papel e as talheres de madeira são uma super mãe, que eu faço festas à série, isto é tudo sustentável, eco. Não é? Mais vale... E mesmo no Plástico a Mais, o que nós reparávamos que era muito focado no resíduo plástico, portanto, que é o que tem impacto ambiental, apesar de tudo, mais negativo, nós víamos os consumidores a dizerem, mas agora estão a trocar tudo do plástico para papel, mas também não é uma boa opção. Novamente, a tónica dos consumidores a dizerem-nos, não querem aquele embalamento, não precisa. Aquele produto não precisa daquele embalamento em plástico, papel, o que seja. Reduzir, ou seja, ao máximo. E, portanto, os consumidores a dizerem-nos isso mesmo numa campanha que estava espetacular. muito... E, portanto... Há, aliás, uma fotografia muito triste e cómica, que é uma laranja descascada embalada, que se vende, não sei se é nos Estados Unidos, não sei onde, em máquinas de moedas. Essas máquinas, então, enfim, já nem falo da qualidade do alimento, mas está tudo embalado, mais uma vez, durante horas, refrigerado, enfim. Agora, em relação, e diretamente aqui com a DECO, o que é que a DECO está a fazer sobre isto, em concreto? Já falámos um bocadinho, ou seja, na lógica... Sim, já abrimos aqui. A DECO
a DEC sempre teve esta preocupação, ou seja, do consumo responsável, do consumo sustentável, sempre numa lógica de sensibilização do consumidor, de fazê-lo perceber. Através de campanhas, workshops. Exatamente, iniciativas várias, ou seja, formação mesmo aos consumidores, e estamos a falar desde os adultos até jovens, e dos jovens eu tenho que destacar a DEC Jovem, que é uma rede de escolas que participam, que participam na DEC Jovem, e que este ano até já está implementada, e todos os anos temos, o Natal Sem Resíduos, que basicamente é os miúdos, as escolas, as turmas fazem árvores de Natal com resíduos. Com várias embalagens. E depois concorrem com essas árvores de Natal ao Natal Sem Resíduos. Sim, então isso nós já vimos. É daquelas coisas que o ano passado eu fazia, dava a dar formação em várias escolas e cheguei a ver o ano passado mesmo árvores de Natal, várias, muitas, e é muito giro ver os miúdos envolvidos nisso. E, portanto, temos nessa campanha, temos essa vertente de sensibilização, temos o Plástico a Mais de mobilização dos consumidores, portanto, chamá-los a virem e ajudar-nos também de alguma forma já agora, a fazer este caminho. Podem enviar, continuam a receber as fotografias, Continuamos a receber. Nós recebemos ou através do e-mail plasticamais@dec.pt ou mesmo através das redes sociais, Instagram, Facebook, enviam-nos as imagens mesmo os consumidores através das redes. Ok, muito bem. E podem continuar a enviar-nos. E depois temos, portanto, para a mobilização, e depois é isto que lhe dizia, enquanto parceiro social, a DECO também tem este papel de, junto do Poder Legislativo, de dar pareceres, contributos legislativos, apresentar propostas do que é que podem ser aqui alterações. Esta pergunta é um bocadinho à parte. Encontram entraves por parte do Parlamento, neste caso a Assembleia, escrutinam muito aquilo que pretendem ou há uma aceitação, ou há essa consciência já por parte dos nossos deputados? Ou seja, não vemos dificuldade, não é tanto do Poder Legislativo, há legislação própria que impede e, portanto, nós estamos sempre a falar, ou seja, estamos sempre a falar de uma coisa macro que tem que ser pensada de uma forma integrada. E por isso, não é tanto o poder político tem ou seja, há uma grande influência dele, ou seja, muita coisa pode mudar se o poder político e as leis se alterarem e facilitarem. Mas estamos a falar sempre de alguma coisa que requer tempo, requer adaptação da indústria. Por exemplo, tudo isto. O desaparecimento total dos sacos de plástico já está previsto, não é? Vai acontecer a partir de, já não sei bem o ano, mas está... As diretivas estavam previstas para 2023, salvo erro. Agora não tenho a certeza. Também já mudou um bocado. E em Portugal já temos inclusivamente diplomas que estão aprovados para parecerem os sacos leves e as covetes de esferovite dos supermercados e a louça descartável em Portugal, na restauração, mas essas era suposto até 1 de setembro deste ano deixarmos de ter, mas foi tudo prorrogado por conta da pandemia também. Era aí que eu queria chegar e as duas podem-me dar também feedback destes tempos difíceis de pandemia, porque com a pandemia houve um boom, para bem de muitas famílias, mas para mal do ambiente, houve um boom do delivery, da comida entregue em casa, não é? E eu acredito que haja, na área da restauração neste caso, que sofre imenso, como é óbvio, neste tempo, mas que haja uma produção gigantesca de resíduos que antes não existia, não é? Embalar a comida para transporte, ainda por cima, é uma questão. Portanto, isto voltou a crescer durante este tempo, certo? Sim. Ou seja, o consumo do plástico, que já estávamos com a consciência de que tínhamos que reduzir, cresceu novamente. Aqui o que é importante dizer? A lógica de plástico ou de resíduos é sempre o plástico, pensando especialmente no plástico, deve ser utilizado para aquilo que ele é verdadeiramente necessário. Porque é um material valioso, porque temos um sistema de tratamento deste resíduo eficaz em Portugal e, portanto, não devemos pensar que deve ser abolido o plástico totalmente em substituição a outras escolhas que não serão assim tão sustentáveis. Portanto, deve ser sempre utilizado para aquilo que é verdadeiramente necessário. Portanto, no limite, quando estamos a falar aqui da pandemia, quando estamos a falar de termos muito material descartável e ter que ser assim de alguma forma. Agora, a lógica é sempre que pudermos reduzir, sempre que pudermos ter outras escolhas, devemos optar por aí. Portanto, tudo o que seja uma lógica de reutilização, é um bocadinho de mudança de mentalidade. Porque a verdade é, se nós continuarmos a consumir o plástico e as embalagens de plástico, as empresas vão continuar a produzi-las, certo? Não vão receber um sinal de que, isto afinal já não se está a vender, tem mesmo de deixar de se vender, não é? Então aqui para terminar e para fechar aqui esta conversa, acho que chegámos à conclusão de que estamos todos envolvidos, não é um problema que possa ser resolvido só pelas empresas, só por os consumidores ou só pelos políticos, neste caso. Catarina, conseguimos ver, e eu quero ver essas coisas que têm aí, o que é que tem mais aí?
conseguimos ver a forma de como o consumidor pode devagarinho ir mudando. Portanto, só para terminar, o que é que... Então, aqui temos um penso menstrual, isto mais para as mulheres, reutilizável. Portanto, podem imaginar a quantidade de pensos menstruais que uma mulher utiliza e tampões, não é? Utiliza ao longo do ciclo menstrual. Portanto, existem alternativas de algodão orgânico. Portanto, E que ainda para mais é muito melhor para o nosso corpo, para a nossa pele. sim, faz muito Fora menos essa parte toda de ser irritações. mais saudável. Sim. Tudo que é orgânico, enfim, é um bocadinho. Pois, é óbvio. Obviamente também sacos de pano. E aqui o que eu gostaria de dizer, e remetendo um pouco à primeira pergunta que a Leonor fez, que Ainda é se lembra? da questão de. Ainda me lembro. Que é a questão de ser caro, não é? Da sustentabilidade de ser cara. Nós podemos fazer os nossos próprios sacos com lençóis velhos. Eu tenho uns que era com o meu pijama antigo, que adorava o padrão e fiz. Portanto, não precisamos efetivamente de gastar dinheiro, podemos aproveitar aquilo que já temos. E depois tinha trazido também o meu guardanapo de pano em casa, que era para Eu uso mostrar. também guardanapos de pano. Pronto, e depois também tenho uma garrafa de água reutilizável, pronto, que obviamente também é muito importante porque evitamos estas garrafas todas descartáveis. E relativamente a esta questão da pandemia que estava a falar dos restaurantes, eu aqui acho que tenho mesmo a lamentar que muitos restaurantes depois começaram a adotar isto, regras obviamente, os talheres embalados novamente. Portanto, aqui todos os restaurantes a adotarem estas medidas é uma quantidade muito significativa de resíduos, que a meu ver se calhar não fazia assim tanto sentido, mas infelizmente deparámos-nos com esta nova realidade agora com É a verdade, também pandemia. estamos todos a aprender, não é? Achamos Sim. que é a melhor solução e vamos apercebendo, afinal não era, vamos aqui a evoluir. Portanto, diga-me só então o site, Mind the Trash. É mindtrash.pt. Aí está, para não esquecerem. Andreia, portanto, Catarina, deixe ficar, obrigada. Só para terminar, Obrigada. Andreia, um conselho, ou seja, fazermos denúncias, um conselho enquanto, enfim, voz da DECO para os consumidores, para eles serem mais... Acho que é Para eles importante. serem mais... Não sei, para viverem mais conscientemente. Acho que é muito importante os consumidores perceberem ou seja, o que eles fazem faz a diferença. Ou seja, pensarem, muitas vezes o consumidor tem aquela lógica que o que faz não faz diferença, fazer sou eu a fazer, e portanto, e o que nós vemos é que não é bem assim. E, portanto, se fizermos nós uma mudança pequena, ela tem impacto, porque nós não estamos sozinhos e portanto conseguimos sempre que aquilo tenha influência. E depois é isto, é um bocadinho esta lógica de, sabendo isto, sabendo que temos um poder influenciador, usá-lo. E portanto, se temos algo que não nos faz sentido nas compras que nós fazemos, alguma solução, ou seja, junto da nossa junta de freguesia, da nossa Câmara, achamos que alguma coisa não faz sentido, fazer uma proposta, fazer uma mudança, fazer uma sugestão, ou seja, contribuir positivamente nesse sentido. Muito bem, eu estou aqui, estou encantada, aprendi aí muito. Vamos deixar então os contactos, que penso que já terão passado ou vão passar agora para onde poderão, enfim, enviar as vossas dúvidas, se precisarem de alguma questão, de algum auxílio. decolx@deco.pt. Também se podem dirigir presencialmente a qualquer um dos postos de atendimento da DECO. Melhor marcar, portanto, por telefone 213710200. Gosto de passar boas mensagens, foi isso que fizemos hoje. Obrigada, penso que ficou, não digo tudo dito, porque há muito mais para falar, mas já levantámos um bocadinho a ponta do véu que me parece importante. mindthetrash.pt, não é? Exatamente. Vou visitar. Muito boa noite, obrigada. Obrigada. Muito boa noite Obrigada. por nos ter acompanhado. Até uma próxima.